paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui, em mais uma rica oportunidade que o Senhor nosso Deus nos tem dado para podermos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar desta lição maravilhosa, Nós estamos no quarto trimestre de 2025, com o tema o corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a antropologia bíblica, irmãos, que é a doutrina do homem. É a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano segundo a palavra de Deus. Então, é através da teologia, da antropologia bíblica, que nós descobrimos, que nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito, E nós fomos nessa sequência feita assim por Deus. E hoje, na lição de número 4, com o título O Corpo como Templo do Espírito Santo. É a última lição, irmãos, que vai tratar sobre o corpo humano. Nós tivemos 3 lições tratando do corpo humano, e na lição de hoje nós trataremos do corpo como templo do Espírito Santo. Não é, irmãos, um assunto novo, não é nenhuma novidade para os crentes em Cristo Jesus, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, E os irmãos novos convertidos, na medida que as pessoas elas vão entregando suas vidas para Jesus, elas vão tendo esse ensinamento de que o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, eu já posso dizer aos irmãos que é uma aula direcionada mesmo para nós cristãos, Então, a gente trazer uma amplitude a respeito desse assunto. E para, irmãos, uma melhor compreensão desse tema e desse texto da leitura bíblica em classe, que é uma carta em que Paulo ele escreve para Coríntios, É bom que nós conheçamos um pouco também sobre a cidade de Coríntios. Paulo, irmãos, naquela viagem que ele foi para a Macedônia e Acaia, que está lá em Atos 16, quando ele sai de Acaia, ele vai lá para Coríntios. E quando ele chega em Coríntios, ele vai pregando nas sinagogas e as pessoas vão crendo na mensagem de Jesus e vão aceitando a Cristo como Salvador lá na cidade de Coríntios. E ali é aberta uma igreja gentílica. Mas os irmãos, que aceitaram a Cristo como Salvador ali em Coríntios, eles ainda estavam envolvidos com a cultura pecaminosa da cidade de Coríntios, irmãos. Porque a cidade de Coríntios, eu anotei aqui, ela era uma cidade portuária e de grande fluxo. O que isso queria dizer? Ali abrigava diversas culturas. Tinha os gregos, os latinos, os judeus, os egípcios, os sírios. Vinha gente de todas as localidades para essa cidade portuária de Coríntios. Porque eles vinham, irmãos, para fazer comércio, para vender as suas mercadorias. E naquela época tinha muito disso, fazer troca de mercadoria. E eles vendiam as suas mercadorias e ali eles faziam o seu comércio e eles trabalhavam nos seus comércios ali em Coríntios, mas também, quando eles paravam de comercializar, eles iam para as diversões, E Coríntios, irmãos, ele era uma cidade que tinha todo tipo de luxúria que alguém quisesse exercer naquele lugar. Então, tudo que tinha ali de licenciosidade na cultura de Coríntios, quem estava lá usufruía, irmãos, disso. Então, quando Paulo ele vem para Coríntios e essa igreja gentílica é aberta naquele lugar, essa cultura tão pecaminosa de Coríntios está ainda arraigada no coração daqueles irmãos. E Paulo começa, então, ali a ensinar. Quando Paulo, irmãos, ele foi lá em Coríntios que ele encontra Áquila e Priscila, que eram judeus e que tinham também a mesma profissão de Paulo, Que Paulo ele fazia tendas e Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, eles faziam tendas. E ele se uniu a este casal, E junto com eles também começou a evangelizar naquela região e a ganhar as pessoas para Jesus.
E a coisa, né, a luxúria, ela era tão grande, irmãos, de uma extremidade tão alta em Coríntios, que podia ser o que for o desejo daquela pessoa, tanto faz. Fosse o que fosse, eles poderiam ali alcançar esses desejos que eles queriam, né? Então, quando Paulo, ele escreve aos Coríntios, foi para conscientizar aqueles irmãos que aceitaram a Cristo como Salvador e que Paulo os havia ensinado, conscientizar eles que eles tinham uma nova vida, que eles aceitaram a Cristo como Salvador e que agora eles não deveriam viver mais como viviam antigamente, que o corpo deles agora era templo do Espírito Santo de Deus. É sobre isto que a nossa aula vai falar. E eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, ative o sininho, que tudo isso, irmãos, vai ajudar este canal a permanecer na plataforma do YouTube. Quando você faz tudo... Leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, e o capítulo 6, dos versículos 15 ao 20, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Jesus. Vamos para os tópicos. Primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro subtópico: comprado e selado. Segundo subtópico: não sabeis vós. Terceiro subtópico: propriedade e domínio. No segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Primeiro subtópico: portador da presença. Segundo subtópico: tabernáculo e tricotomia. Terceiro subtópico, um tabernáculo guiado. Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. Primeiro subtópico, fugir da prostituição. Segundo subtópico, disciplinas espirituais. Terceiro subtópico, disciplinas corporais. No primeiro tópico, nós temos, né, corpo, propriedade e habitação divina. Aí nós temos comprado e selado. Por que, irmãos? Comprados e selados. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelas nossas vidas. E isso foi por completo. Assim como a queda afetou o homem por inteiro, corpo, alma e espírito, nós temos visto isso aí no corpo, o sacrifício de Jesus também nos redimiu completamente, irmãos. Tanto a parte material, que é o corpo, como a parte imaterial, que é a alma e o espírito. Nós pertencemos a Deus, né? Então, nosso corpo, alma e espírito pertence ao nosso Deus. E aqui vai dizendo assim: antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro.
Enganam-se os que dizem que Deus, que ele, né, que o nosso Deus só quer apenas o coração. Não, irmãos. Somos templo de Deus, somos morada de Deus, né? Somos santuário de Deus. E como santuário de Deus, irmãos, e morada de Deus, nós temos que servi-lo, que adorar e viver uma vida santa por inteiro, né? Completamente, corpo, alma e espírito. E esse é o propósito de Deus em nossas vidas. E essa santidade, irmãos, nas nossas três partes, né? Corpo, alma e espírito, ela é uma verdade cristalina na Bíblia. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, né? Que Paulo vai dizer que corpo, alma e espírito se apresentem a Deus irrepreensíveis. Nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, que a santidade em nossa vida, ela tem que ser em toda a nossa maneira de viver. Então, a palavra de Deus nos traz essa clareza, né? Como é muito cristalina, é muito transparente, que o Senhor, ele quer todo o nosso ser. O que é que Jesus quer de você? Você, por inteiro. Corpo, alma e espírito. Por quê, irmãos? Porque nós vamos representar a Deus aonde nós chegarmos. Aonde você chegar, a presença de Deus está com você. Esse é o propósito do Senhor, né? Que o corpo do homem, não, de fato, volte ao propósito inicial, né? Que é a presença de Deus na vida do homem, né? Nós somos a morada do Senhor, então nós precisamos entender que nós pertencemos a Deus por inteiro. Irmãos, tem algo muito interessante que diz lá, que nós vamos ler em Salmo 24:1, que vai dizer assim. Vamos ler primeiro, depois a gente comenta. Salmos 24:1, que vai dizer: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, aquilo que a terra gera, né? O mundo e os que nele habitam. Tudo, irmãos, é de Deus. Aí, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre por todos. Mas nós sabemos que nem todos aceitam o sacrifício de Jesus. Mas aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, que compreendem que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, os que compreendem, né? Que hoje os servem, os crentes. É esses que o Senhor diz: o seu corpo é um templo do meu espírito. E você não pertence a você mesmo, né? Então, Jesus, irmãos, ele é o nosso dono. E é tão interessante que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele também falou que o corpo dele era um santuário de Deus. Vamos ler em João, no capítulo 12, os versículos 19 ao 21, que diz: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E Jesus dizendo aqui que o corpo dele era o santuário de Deus, né? E Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dos que creem em Jesus, dos crentes, né? Dos cristãos. E ali, irmãos, a partir dali, nós somos morada de Deus. Então, o corpo de Jesus também era um santuário, uma morada de Deus, né? E essa lição, irmãos, de hoje é para trazer, né, para nos fazer lembrar, vamos dizer assim, né? Porque nós já sabemos, mas é para nos fazer lembrar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, portanto, tem que ser instrumento de Deus. No segundo subtópico diz: não sabeis vós. Quando Paulo, irmãos, ele vai para Coríntios, ele passa ali um espaço de 1 ano e 6 meses. Durante esse tempo ele ensinava nas sinagogas, ia ganhando as pessoas para Jesus. A igreja em Coríntios, uma igreja gentílica, é aberta, e Paulo passa esse período ensinando aqueles novos convertidos.
E a gente sabe, irmãos, que os gentios, eles eram a parte da palavra de Deus, porque eles não eram como os judeus que já conheciam os mandamentos, os estatutos, a Torá. Então, essa realidade já não era com os gentios. Então, os gentios, eles começaram a aprender do zero. E Paulo, ele os ensinou, né? E aqui vai dizendo assim: os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Quer dizer, eles aceitaram a Cristo como Salvador, mas aquela cultura pecaminosa da região deles, né, da cidade deles, que a cidade de Coríntios ainda estava muito forte dentro deles. Então, aquela vida de pecaminosidade que eles tinham, elas permaneceram. Então, Paulo ensinava, mesmo assim, eles continuavam exercendo esse tipo de pecado, né? E aqui no versículo 19, vai dizer assim, né? Da leitura bíblica em classe, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, quando ele diz assim, ou não sabeis, né? Como está aqui no nosso título, não sabeis vós, é uma pergunta retórica. Por quê? Porque Paulo, é como Paulo está dizendo a ele, e eu não ensinei isso aqui para vocês. Quer dizer que esse período de 1 ano e 6 meses que Paulo passa em Coríntios, ele ensinou a cada novo convertido como se comportar diante de Deus e ensinou que o corpo deles pertencia ao Senhor Jesus. E quando, irmãos, o pastor da igreja, né, trazendo para os nossos dias, né, que Paulo foi o pastor da igreja lá de Coríntios, né, por esse tempo de 1 ano e 6 meses, e quando você é o pastor da igreja, quando você é o discipulador, você está ali, você ensina a palavra, e quando a palavra, irmãos, ela é ensinada, o que é que se espera dos irmãos? Que haja um crescimento espiritual, um progresso na vida espiritual, não só na vida espiritual, mas também na vida emocional, porque, irmãos, à medida que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos sendo ensinados pela palavra de Deus, tem que haver em nós um crescimento. E muitas vezes, trazendo para os nossos dias, a gente encontra pessoas que já aceitaram Jesus e já estão um certo tempo na presença do Senhor, mas continuam pessoas imaturas, né? A igreja de Coríntios, eles eram imaturos e eles eram carnais, né? E observe que é uma igreja que nela havia os 9 dons espirituais, mas também muita pecaminosidade, principalmente na área sexual, né? Na imoralidade sexual. E a gente, irmãos, tem que entender que os ensinamentos que a gente recebe, nós não podemos deixar entrar no ouvido e sair no outro, de forma nenhuma. Tem que haver em nós um comprometimento de escutar a palavra, deixar ela dentro em nós e começarmos a praticá-la, porque a palavra de Deus precisa ser exercitada, né? E quando nós exercemos a palavra de Deus, irmãos, aí o que vai acontecer conosco? Tudo em nós vai crescer o amor, vai crescer a fé, vai crescer a comunhão com os irmãos. Então, na medida que nós vamos aprendendo, a nossa esperança também cresce. Então, é esse resultado que se espera das pessoas que estão na casa de Deus. Você imagine um crente está na casa de Deus 20, 30 anos, ainda é cheio de mimimi, cheio de imaturidade, de infantilidade, né? Gálatas, irmãos, capítulo 5 e versículo 22, que a gente vai ler o 22 e o 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, é essas atitudes, né? O fruto do Espírito em nós, que se espera daqueles que já foram ensinados pela palavra de Deus. Então, o crente, irmãos, ele precisa crescer espiritualmente, progredir espiritualmente, assim como emocionalmente. E a gente precisa ter este cuidado, né? Eu até posso dizer que o crente que ele flui, o fruto do Espírito é o ponto alto, né? É o ponto alto da vida cristã, é fluir
o fruto do Espírito em sua vida, né? Em sua vida diária, aonde ele ou ela chegar. E aqui, irmãos, também vai falando, né? Ele fala da imaturidade, né? Que os crentes de Coríntios são imaturos e carnais, e também ele vai falar sobre as vestes. E aqui vai dizer o corpo, seja da mulher ou seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Quer dizer, irmãos, aí aqui vai falar de vestes. E vestes é um assunto bem polêmico, né? Falou de vestes, irmãos, dá polêmica, né? Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos sobre as vestes, que nós não gostamos de ser espirituais, né? E quando a gente fala de espiritualidade, tem crentes que espiritualiza tudo. Então, as vestes, ela é algo espiritual. Por quê, irmãos? Porque as vestes, ela vai revelar a nossa personalidade, né? Então, a gente precisa entender que nas vestes nós temos que ser moderados e como diz a palavra de Deus, né? Que as mulheres, elas têm que ter pudor. E o que é pudor? É vergonha de mostrar o corpo. E aqui a lição vem dizendo que o nosso corpo, a gente não pode se vestir de maneira que ele vire um objeto de cobiça e de tentação para o outro, né? Então, nós temos que ter essa consciência e nós temos que fazer jus ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E isso, irmãos, é para o homem e é para a mulher. A orientação bíblica é que a gente não sirva de pedra de tropeço para ninguém, nem sirva de escândalo para ninguém, né? Para aniquilar a fé de ninguém. Então, tudo que a gente vai vestir, a gente tem que pensar se convém, né? A gente vai pensar, não é homem de oração, não é mulher de oração? Então, as suas vestes têm que demonstrar essa sua espiritualidade que você diz ter, né? A gente observa assim os homens mesmo em várias igrejas. Você vê homens com aquelas calças muito coladas, mulheres com roupas muito coladas, muito decotadas, muito curtas, né? Então, irmãos, nós temos que fazer jus ao templo do Espírito Santo. Então, se o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele não pode ser ao mesmo tempo objeto de fazer o outro cobiçar, de fazer o outro pecar. Não posso de forma nenhuma. Então, eu tenho que andar de uma forma que glorifique o nome do Senhor nas minhas vestes e não traga prejuízo a ninguém. Eu até anotei aqui assim: qualquer coisa que vamos fazer, devemos pensar se edifica e se convém. Se vai escandalizar o outro ou se vai virar uma pedra de tropeço na vida do outro. Tem crente, irmãos, que ele não está nem aí. A vida é dele e ele diz assim: eu faço o que eu quiser, visto o que eu quiser, vou para onde eu quiser. Certo, você vai fazer o que você quiser, vestir o que quiser e para onde você quiser. Por quê? Porque você ainda é um crente imaturo e carnal. Porque os crentes espirituais, irmãos, eles têm essa preocupação com as suas vestes. Porque tudo que ele vai fazer através do corpo, ele vai fazer para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado. E outra, não adianta alguém querer vir dizer assim, como a lição também trouxe isso, né? Eu só não li, porque eu não leio todo o tópico, né? Mas a lição vem trazendo sobre isso. Tem gente que diz assim, Deus não se importa com a roupa. Quem viu, irmão, que Deus não se importa com roupa? Se importa sim. Porque se Deus não se importasse com roupa, quando Adão e Eva havia pecado, né? Eles iam ficar vestidos com aquela folha de figueira. Mas não, Deus providenciou roupas de pele de animal, que nós já entendemos, né, por inferência, que ali o Senhor ele faz um sacrifício de animal pelo pecado do homem, né, que foi pelo primeiro pecado, e com aquele animal sacrificado, Deus providencia vestes de animais para eles. Por quê? Porque aí ia cobrir eles melhor do que uma folha, né? Porque uma folha, sinceramente, não vai cobrir nada. Mas o Senhor Deus, ele providencia. O que era que Deus estava dizendo aí, irmãos? Que ele se importa, sim, com a maneira como nós nos vestimos. Então, muitas vezes, irmãos, pela falta do conhecimento da palavra, pela falta da leitura bíblica diária na vida, aí alguém começa a dizer coisas que não tem base bíblica. Mas o homem andar composto
nós temos base bíblica? Sim. É o nosso dever, irmãos. Não ser objeto de escândalo para ninguém, não ser objeto de tropeço para ninguém. Temos que fazer jus desse templo do Espírito Santo e andar conforme alguém que tem uma vida em santidade. No tópico 3, irmãos, propriedade e domínio. Aí aqui vem dizendo, o detentor da propriedade, né? Então, se nós somos propriedade do Senhor, ele é o detentor dessa propriedade, deve ter também o domínio. Olha só, se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor. Aqui, irmãos, nesse tópico 3, nós temos 11 versículos que os irmãos devem ler um a um, só falando de sermos essa propriedade de Deus, de sermos membros do corpo de Cristo, de sermos o templo do Deus vivente. 11 versículos confirmando esta verdade espiritual sobre o nosso corpo, que ele é templo do Espírito Santo. Agora, irmãos, imagine o templo do Espírito Santo, nosso corpo, que é uma propriedade de Deus, e ele passar agora a pecar, né? Porque o pecado contra o corpo, ele ofende, irmãos, a santidade de Deus. E a igreja de Coríntios, ela experimentou graves problemas de imoralidade sexual, desse pecado contra o corpo. Por quê, irmãos? Porque uma das características da cidade de Coríntios era a licenciosidade, que era a busca desenfreada pelos prazeres carnais. E era de uma maneira, irmãos, que na cidade de Corinto tinha até bestialidade. O que é isso? É o homem que ele mantém relações sexuais com um animal. E acontecia isso lá de uma forma assim, tudo normalizado. Olha só, há mais de 2.000 anos atrás. E essa cidade de Coríntios era nesse nível de pecado. Era coisa, irmãos, horrenda. E esse ambiente pecaminoso passou a influenciar, irmãos, aos irmãos da igreja de Coríntios, que a gente pode dizer que eram novos convertidos, visto que Paulo passou lá um espaço de 1 ano e 6 meses, depois ele continuou a viagem dele, a igreja, claro, ficou lá responsável com alguém, mas eles eram novos convertidos. E lá em Coríntios, irmãos, havia todo tipo de coisa que desagradava a Deus, bebedeira, e a bebedeira puxa a confusão, né? E também era um lugar que tinha muitas brigas. Por que tinha muitas brigas? Porque a cachaça estava lá envolvida no meio. Então, onde há bebida, aonde há embriaguez, sempre há, irmãos, confusão. E isso aí, irmãos, é algo que nós devemos tomar para a nossa vida. Se nós somos propriedades de Deus, a gente não pode praticar o pecado que ofende a santidade de Deus, que é o pecado contra o corpo. E pecado contra o corpo, irmãos, tem o adultério, tem a fornicação, tem a masturbação, tem a pornografia, tem a pornofonia, que eu não sabia que existia. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa, minha gente, mas existe pornofonia. É algo que é feito pelo telefone, um absurdo, né? Então, assim, nesses últimos dias tem surgido muita coisa, irmãos, ruins, que não agradam a Deus, e cada dia é uma crescente, né? Cada dia aparecem mais coisas que vêm desagradando ao Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, nós somos templos do Espírito Santo, e as ações do nosso corpo é para glorificar o nome do Senhor. O tópico 2, irmãos, que é o corpo, né, como tabernáculo. Eu achei isso aqui maravilhoso. O primeiro subtópico, portador da presença, que vai dizer uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Ele vai dizer que Paulo e Pedro falaram sobre isso a respeito do próprio corpo deles. Paulo falou em 2 Coríntios 5:4 e Pedro falou em 2 Pedro 1:14, né? E ele vai dizer que solidifica o entendimento, né, com esses dois textos, do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso, nosso Deus, ele decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. E quando, irmãos, nós pensamos no tabernáculo, né, nós devemos imaginar o quê, irmãos? O cuidado que se havia no tabernáculo, né? A gente deve imaginar a reverência que existia, né, para com o tabernáculo,
o funcionamento, como funcionava, né, o tabernáculo. E essa reverência, irmãos, esse cuidado com o tabernáculo, ele era algo muito elevado. Posso até dizer que ele era elevadíssimo, né? O cuidado que se tinha com o tabernáculo. E se o nosso corpo, ele é comparado, né, ao tabernáculo, porque o tabernáculo carregava a presença de Deus, e aí a presença de Deus agora está em nós, esse tabernáculo aqui carnal, né, esse corpo físico. Então a gente precisa entender que o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, por que não dizer a reverência com o nosso corpo, que é o cuidado, né, contra o pecado, porque nele está a presença do Senhor, né? E esse cuidado que se havia com o tabernáculo, ele era um cuidado muito elevado. Então a gente precisa ver de que forma nós estamos tratando o nosso corpo, que é o templo de Deus, né? A morada do Senhor. Uma das coisas interessantes é que o tabernáculo, ele se movia, né? Todas as vezes que eles precisavam, o povo de Israel precisava sair, ele era móvel, ele desmontava e montava novamente, porque o tabernáculo se movia, o nosso corpo também se move, né? Para onde o povo de Israel ia, levava o tabernáculo, que é a presença de Deus. Para onde nós nos movemos, seja para onde for que nós que a gente tenha que ir, irmãos, a presença de Deus vai em nós, né? O tabernáculo, ele existiu por um tempo determinado, porque depois foi feito o templo, né, por Salomão, e aí, a partir do templo, não se usava mais o tabernáculo, e o tabernáculo, ele existiu por um tempo. Nosso corpo também, ele tem o seu tempo de existência, como a gente viu na aula passada, né, que a gente morre, né, nasce, cresce, reproduz e morre. E o tabernáculo, irmãos, também foi feito um modelo segundo o modelo que havia no céu, é um modelo divino. E o homem também, irmãos, o nosso corpo, ele é um modelo divino. Você imagine que Deus, na criação, não fez nada igual ao homem. Só nós mesmos, né? Fez o homem, fez a mulher, mas nenhuma outra criação de Deus teve a mesma forma que o Senhor nos deu. O tabernáculo foi feito segundo o modelo divino, e o nosso corpo foi feito segundo o modelo divino. E o tabernáculo, irmãos, ele era iluminado com o candelabro, né? E nós também, Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, então nosso corpo, ele tem que ser iluminado, porque nós somos a luz do mundo. Então o tabernáculo, ele era o meio da demonstração da presença e da glória de Deus. E o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande, né? As nossas ações diárias, em meio à família, à vizinhança, aonde trabalha, onde se estuda. Estou com um pouco de azia, estou fazendo essa cara. E aonde a gente anda, porque nós carregamos a presença do Senhor. O segundo subtópico, ele vai falar assim, tabernáculo e tricotomia. Que coisa linda, né? A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. Por quê? Porque o tabernáculo, ele tinha 3 partes, assim como nós. Temos 3 partes, né? Nós somos um ser tricotômico, nós temos 3 partes distintas, uma da outra, mas unidas, né? Não se separa. Aí aqui ele vai falar do pátio, que era o espaço externo, né? Aí que é a representação do corpo. Havia um lugar santo, né? Que era aquele primeiro lugar onde ficava o candelabro, os pães asmos e o altar de incenso, que aqui é a representação da alma. E no tabernáculo também tinha o lugar santíssimo, né? Onde ficava a arca da aliança, que é a presença de Deus, que aí é a representação do nosso espírito. Então ele faz aqui essa comparação, e ele vai dizer, ele fala aqui sobre a linha tênue, né, que é a divisão entre a alma, porque lá no tabernáculo tinha a cortina, né, que dividia o lugar santo do santíssimo lugar. Então essa cortina, ela é a linha tênue, né? Isso existe dentro de nós, que essa linha tênue é uma linha bem fininha, que ela liga a alma ao espírito, mas eles não são separados não, eles são distintos, mas eles são juntos, eles são unidos. Então, assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente.
enche-o em sua integridade, corpo, alma e espírito, né? Então, eu achei lindo esse tabernáculo e tricotomia. Eu achei muito bonito mesmo. E aqui vem um tabernáculo guiado. Então, já lá no finalzinho vem dizendo: ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Olha que coisa linda, irmãos. Porque o tabernáculo ele era a presença de Deus no meio do povo. E essa presença, irmãos, era a presença que dava direção ao povo de Israel durante a sua peregrinação. Olha só, irmãos. E nós somos peregrinos, né? Até nisso casa em nossas vidas, né? Como a Bíblia ela é perfeita. Então, nós somos peregrinos nessa terra. O nosso corpo é um tabernáculo, é onde nós carregamos a presença de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E é essa presença que vai nos guiar permanentemente. E esse guiar de Deus não é só espiritual, não, irmãos. É espiritual e é físico também. Você sabia que Deus se importa onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos e o que fazemos? O Senhor Jesus. Ele se importa conosco, sim. E nós devemos ser guiados em todos os caminhos da nossa vida, tanto espirituais como materiais. Mas o crente, irmãos, quando ele é carnal e ele é imaturo, ele não quer ser guiado pelo Senhor, ele quer fazer da vida dele o que ele quer. Eu quero ler com os irmãos Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, que diz: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha, irmãos, o crente carnal, ele quer fazer da vida dele do jeito que ele quer. Vai para onde quer, mora onde quer, estuda onde quer, tem a amizade que quer, vai fazendo da vida o que quer. Mas o crente espiritual, o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, né, irmão do Senhor, ele nos orienta que nós devemos entender, primeiro, que nós somos neblina. A gente chega e no instante vai embora. É uma vida passageira, que nós somos aqui peregrinos. E durante essa peregrinação, nós devemos dizer assim: se Deus quiser. Olha só, irmãos, a Bíblia, irmãos, ela nos traz orientação para tudo. O que é que esse texto está dizendo? Corroborando com o que está escrito na lição de sermos guiados, né? Porque o tabernáculo, ele era a presença de Deus que guiava o povo de Israel na sua peregrinação. E nós devemos ser guiados, direcionados por Deus, porque Deus ele nos dá a direção e ele determina o tempo. Isso é difícil, viu, irmãos? Quando o crente ele é imaturo, ele mete os pés pelas mãos, não espera a resposta de Deus, não espera a direção de Deus, mas o Senhor, ele nos chamou como templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Você agora precisa acalmar a sua alma para escutar a voz de Deus, a direção de Deus e o tempo de Deus. Porque Deus é o tempo, é o dono do tempo. E nós precisamos estar pronto para sair quando a nuvem se movimentar ou para ficar no lugar quando a nuvem estiver parada. Então eu quero lhe aconselhar nesta aula, dizendo assim para você: não vá se a nuvem ficou. E não fique se a nuvem já saiu. Tópico 3, irmãos. Cuidando do templo do Espírito. E no primeiro subtópico, ele fala aqui, fugir da prostituição. No versículo 18, né, da nossa leitura bíblica em classe, no 6:18 de Coríntios, capítulo 6:18, vai dizer, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Porque, irmãos, a prostituição ele é um pecado contra o nosso próprio corpo. E a prostituição
na cidade de Coríntios, era lá um negócio muito importante. Existia até templos, né, que contratava prostitutas e prostitutos cultuais. Eles eram pagos, irmãos, para fazerem ali o sexo na frente de todo mundo, ao vivo e a cores, né? E a gente sabe que isso é uma forma que o diabo faz, né, de degradar, de desmoralizar o homem e a mulher. E o pecado da prostituição é um pecado contra o nosso próprio corpo, né? E nós precisamos, irmãos, ter ações e ações concretas que nos afaste, que nos ponha a salvo das impurezas sexuais, né? Aquela negativa que nós encontramos ali na vida de José, né? Quando José, a esposa de Potifar, tentou José, né, na imoralidade sexual, querendo que ele adulterasse com ela, e ele foge, né? Porque o imperativo de Deus é fugir, não é enfrentar. E eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, no capítulo 5, do 1 ao 5, que foi um acontecimento, né, dentro da igreja de Coríntios, e que Paulo, ele menciona, e ele vai tratar deste problema junto com a igreja, que diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, que não é a sua mãe, é a madrasta. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Quer dizer, pecado de imoralidade, de prostituição, irmãos, tem que chamar a pessoa, tem que disciplinar, né? E às vezes, pastores e líderes estão vendo, estão sabendo e fazem vista grossa. E depois quer ter uma igreja cheia de poder de Deus. Não tem como, né? Aí ele continua no 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos com vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí, irmãos, claro que eu fui estudar essa partezinha aqui do versículo 5, e estudando aqui, né, eu dei uma pesquisada aqui no Methel, esse aqui é um comentário bíblico, Methel Henry, aqui é o Bacon, né, aí eu tenho aqui o do Hernandes Dias Lopes, mas dando uma pesquisada aqui, irmãos, eu encontrei essa explicação aqui para nós, né. Que aqui vem dizendo o seguinte, que o ofensor, ele foi colocado para fora da igreja, onde Satanás governa o mundo porque ele é o Deus do mundo. E ele traz aqui nessa explicação algo bem interessante, irmãos. Porque, primeiro, qual foi a punição? Essa pessoa que praticou esse pecado na igreja de Coríntios, ela foi retirada da igreja, né? Ela não era mais membro da igreja. E é interessante que ele vai dizer aqui, né, para a destruição do corpo. Então, essa destruição do corpo, essa destruição da carne, essa palavra nesse texto, destruição, é oletron. Vou até que colocar aqui na tela, tá? Que significa arruinar em vez de destruir ou aniquilar. Ou seja, se o homem é entregue ao mal, ele esgotará suas forças físicas e arruinará suas oportunidades de felicidade. E aqui ele traz o exemplo do filho pródigo. E eu achei isso aqui muito interessante, porque o filho pródigo, ele pega a sua herança com seu pai vivo e vai para o mundo curtir a sua vida. E ele curte tudo, faz tudo, bebe, farra, faz o que quiser, gasta tudo, fica sem nada e vai para o fundo do poço, aonde ele começou a comer bolotas de porco. E ali ele reconhece que ele fez errado, que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra o seu pai, e ele volta humilde, humilhado, e pede perdão a Deus, pede perdão ao seu pai e retorna à comunhão da sua casa. Eu achei isso muito interessante, que é por isso que o texto vai dizer que esse tal seja entregue a Satanás, que é o Deus do mundo,
para a destruição da carne, ou seja, a carne dele vai usufruir do pecado até não aguentar mais, né? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, a carne vai pecar até determinado ponto, como aconteceu com o filho pródigo, e quando aquela pessoa, quando esse homem não aguentar mais, ele retorna ao Senhor pedindo perdão. Eu achei isso aqui muito interessante. Só, irmãos, que uma coisa que a gente precisa entender, e a lição também, ela vem trazendo isso, deixa eu pegar aqui, né, para ler, que eu não li ainda, essa primeira parte aqui, fugir da prostituição, que ele vai falando o seguinte, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos põem a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Olha aqui, irmãos, o cuidado com os olhos, né? Por que o cuidado com os olhos, irmãos? Porque os olhos é o meio, né, o nosso meio de visão, que a gente vê tudo, irmãos, que está ao nosso redor, né? Por meio da visão, temos pleno acesso de tudo que está ao nosso redor. Qual é o pecado, irmãos, que alguém pode cometer através da visão? Nós temos 5 sentidos, e pelos 5 a gente pode pecar. O da visão, qual é o da visão? A pornografia, o terror, né? Que tem gente que gosta de assistir aquelas coisas de terror, né? Coisa do maligno mesmo. Violência através dos olhos. E o corpo, irmãos, coloca tudo isso em ação. Por isso que Jesus falou. Vamos ler. Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e o versículo 23. Que diz, a epígrafe do texto diz logo assim, ó, a luz do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porque se você vê coisas boas, você estiver em contato com as coisas de Deus, com a santidade, com a bondade de Deus, com a palavra, com tudo que faz bem à sua alma, o seu corpo, ele vai reagir com bondade. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olho bom, corpo de luz, templo do Espírito Santo. Olho mau, corpo de trevas, templo do diabo, né? Porque vai fazer a vontade do diabo através do corpo. E ele vai dizer, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes serão essas trevas, né? Então, é as ações do corpo que podem vir através dos olhos, irmãos, né? Através dos olhos, o homem pode fazer coisas horríveis, praticar o pecado, praticar a iniquidade, né? Que a iniquidade fala de maldade, a iniquidade fala de injustiça, de perversidade. Então, através dos olhos, o homem, irmãos, pode ser atraído a fazer todo tipo de pecado, como era com os moradores de Coríntios, e aí o corpo deles era treva. Tudo que eles faziam, irmãos, desagradava ao Senhor. E nós temos também a audição, os ouvidos, né? E eu aprendi hoje que os ouvidos podem pecar com essa pornofonia, onde alguém liga e fica, né, com aquelas ações e palavras. Irmãos, isso é terrível. Mas através da audição, um outro sentido em que nós podemos pecar através da audição. O corpo vai reagir, né? Porque uma pessoa que ela assiste uma pornografia ou ela ouve, né, pornofonia, essa pessoa ela vai ser direcionada ao adultério, à masturbação, a coisas que são terríveis aos olhos do Senhor, né? Mas pelo ouvido também nós ouvimos o quê? As intrigas, né? As contendas, as divisões, as chamadas panelinhas, né? Mas a Bíblia não chama de panelinha. Panelinha é uma palavra da gente, a Bíblia chama de facção. Facção é um grupo, né? Que ele se fecha entre si para cometer pecados, né? E a gente sabe pela palavra do Senhor, irmãos, que um dos pecados também que aborrece a Deus, que Deus odeia, é aquele que é da intriga, né? Um irmão colocando o outro irmão um contra o outro, né? Colocar um irmão contra o outro. Através do ouvido também, irmãos, nós podemos ser desanimados de servir a Deus, desanimado na fé, desanimado no amor, desanimado em perdoar. Tudo isso, irmãos, vem através do ouvido. Então, nós temos que ouvir o quê, irmãos? As coisas de Deus. É ouvir louvores, é ouvir a palavra do Senhor, né? É estar em adoração, que os nossos ouvidos
sejam ouvidos santos, né? Que a gente venha buscar a presença de Deus através de ouvido, no tato, né? Como é que se peca no tato, irmãos? Agressão física, tortura, roubo, é com as mãos que é feito, né? Com o tato. E no paladar, como é que se peca no paladar? Glutonaria, né? Você comer além do que devia, né? Até a lição vem falando sobre isso, né? Que vai falando que alguém fala, né, que crente não bebe, mas come muito. E a gente tem que ter esses cuidados em nossas vidas. E o olfato, irmãos? O olfato eu acho que é o sentido que a gente menos peca, mas também pode ser atraído, né, por cheiros de forma que a pessoa possa vir a pecar por causa de algum cheiro que a pessoa sentiu, né? E atraiu a pessoa através daquele cheiro. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos são meios de nos fazer pecar, de fazer este corpo pecar. Mas este corpo, irmãos, o Senhor já te salvou, tu já é crente, servo de Deus, então teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então devemos ter cuidado. E eu não li aqui ainda no primeiro subtópico que diz: além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. E é verdade. Aí ele fala novamente: a pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo e o alerta de Deus divino é imperativo e radical: fugir. Então, tentação, irmãos, não se enfrenta, se foge. Você vê resquício de pecado, resquício de coisas ruins que desagrada a Deus, fuja, não enfrente. Porque quando a gente enfrenta, a nossa natureza é pecaminosa, corre o risco. Subtópico 2, que vai dizer disciplinas espirituais. Aqui vai dizendo, é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como jejuar, orar e estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, o que é que a gente precisa nessa disciplina? Precisamos treinar o corpo no exercício da fé. Porque ler a palavra não é fácil, orar não é fácil, jejuar não é fácil. Quando você decide em sua vida, você determina orar, jejuar e ler a palavra, possa ter certeza, você já vai entrar em uma guerra travada com o maligno, porque de tudo ele vai fazer. Eu me lembro, hoje eu não tenho mais isso, mas eu me lembro no início da minha fé, quando eu comecei a ter esse interesse pela leitura da palavra, mas eu já gostava de ler, né? Mas eu queria agora aprender a palavra de Deus. Dava dor de cabeça, dava sono, dava tontura, dava tudo. Até que eu venci essa grande batalha para a glória de Deus. E eu sigo a minha vida, irmãos. E eu tenho 2 momentos diários na minha vida. Eu tenho da leitura diária da Bíblia. Inclusive, eu tenho até um grupo de leitura bíblica que nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, durante um ano, né? E eu já venho com esse grupo desde 2019. E depois eu tenho um momento do estudo da palavra de Deus. Eu acho até interessante, e vou falar sobre isso aqui, que às vezes tem alguém que despreza essa leitura diária da Bíblia. Ah, você lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Irmãos, a Bíblia ela não é um livro qualquer. Qualquer pessoa que se dedicar a fazer uma leitura diária da Bíblia, ela vai ser chamada a atenção por um texto. E quando ela tem o interesse de estudar, ela vai estudar aquele texto em que chamou a atenção a ela naquela leitura. Eu acho muito importante o crente conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Né? Eu quero tentar, durante toda a minha existência, fazer isso todos os anos. Para mim, tem sido revigorante. E posso dizer uma coisa, irmãos, eu estou de pé pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem mantido a minha vida de pé. Porque a minha vida não é fácil, assim como não é fácil a vida de todos os crentes, né? Que cada um tem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. No terceiro subtópico vem dizendo disciplinas corporais. Aí aqui tem, além do aspecto alimentar, que nós devemos ter cuidado com o templo do Espírito Santo na alimentação, nós também precisamos descansar, porque o sono é algo que nós precisamos cumprir, irmãos. É essencial dormir as nossas 8 horas. Né? E muitos crentes não dormem. Mas nós precisamos acordar para essa realidade, porque o nosso corpo, ele vai declinando, né? Nós aprendemos isso na aula passada, que o nosso corpo, ele vai dando esse declínio,
e a gente precisa cuidar desse corpo. E ele vai dizendo, como foi dito também na lição passada, né? Aqui repete, exercícios físicos também são importantes, cuidados para com o corpo e a mente, e cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, né? Que é aquele check-up anual que a gente precisa realmente, irmãos, fazer. A gente precisa usar o corpo, né? O corpo da gente, irmãos, não foi feito para ficar parado, né? O tabernáculo, ele vive em movimento, o nosso corpo também tem que estar em movimento e a gente não pode ter uma vida sedentária. Eu mesma estou aprendendo muito com esta lição e pedindo ao Senhor capacitação, irmãos, para realmente sair da vida sedentária, porque eu tenho, né? Vida sedentária, e esta lição está me ensinando. Eu preciso caminhar, preciso fazer exercício e eu preciso acordar para isso. E eu quero encerrar, irmãos, esta aula tão maravilhosa. A última aula falando do corpo, dizendo para os irmãos que o nosso corpo, ele tem que trazer sabor, né? O sabor de Deus para a vida das pessoas. O nosso corpo, ele tem que trazer o toque de Deus para a vida das pessoas. O nosso corpo, ele precisa trazer luz para a vida das pessoas. E o nosso corpo também, ele precisa trazer a voz de Deus para as outras pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós somos instrumentos de Deus na terra. Então, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Não falte a escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é no domingo à noite, domingo pela manhã ou sábado à noite, mas não falte a escola bíblica dominical. Irmãos, temos que ler a Bíblia, precisamos ler a nossa lição, precisamos ter uma vida de oração e praticar o exercício espiritual em nossas vidas e praticar também os exercícios corporais em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês e amo cada um de vocês. Amém?